ao que eu quero apresentar hoje. Como já foi apresentado, o título se chama Afetopolítica e Arte Contemporânea. Eu vou compartilhar agora o slide. Eu espero que vocês consigam ver. Ó. Vocês estão conseguindo visualizar? Acredito que sim, né? Massa. Bem, então, queria começar essa fala apresentando uma perspectiva contemporânea que se chama virada afetiva. E aí, para quem não conhece essa perspectiva, eu trouxe um texto para a gente iniciar a fala de hoje, do Michael Harding, no texto Para que Servem os Afetos, onde ele apresenta essa perspectiva que ele chama de virada afetiva. E aí o Michael Harding ele fala: a virada afetiva, enquanto estende linhas de pesquisa já consolidadas, ela também abre possibilidades de estudos inusitados, lançando luzes imprevistas sobre trabalhos anteriores e indicando novas perspectivas de abordagens políticas. Então, a virada afetiva, para quem está chegando agora, quem nunca ouviu falar nela, a virada afetiva ela é uma perspectiva que, além de estender e consolidar pesquisas que já acontecem ou que estão em andamento, ela, como o próprio Michael Hart coloca, ela abre novas possibilidades de pesquisa. E o que é que a virada afetiva ela traz de novidade, digamos assim, entre aspas, né? Novidade. É porque a virada afetiva ela vai reivindicar o estudo dos afetos na agenda das pesquisas acadêmicas, universitárias, éticas e políticas. Ou seja, a virada afetiva, ela vem para proclamar que não é mais possível a gente continuar pesquisando ignorando os afetos. Entretanto, a gente tem que ter cuidado, porque a virada afetiva, ela não quer colocar o afeto no centro da discussão. Não é isso. O que a virada afetiva está apontando é a importância da gente discutir os afetos nas nossas pesquisas, que os afetos eles ganhem algum espaço, tá? E aí, para vocês compreenderem melhor, né, essa perspectiva, o Michael Hort ele fala que o enfoque nos afetos que a virada afetiva, né, propõe, introduz um deslocamento importante, né, porque como a gente sabe, historicamente os afetos, eles foram sempre menosprezados. Mas o desafio dessa virada afetiva, ela reside primariamente na síntese corpo e mente que essa perspectiva requer. Ou seja, essa virada afetiva, ela abandona o dualismo de substâncias entre corpo e mente e vai propor um monismo substancial, ou seja, um paralelismo entre a mente e o corpo. Então, a virada afetiva, ela precisa, de fato, propor esse paralelismo, essa síntese entre corpo e mente. Nenhum é melhor ou pior que o outro, nenhum caso é causado pelo outro, nenhum vem antes ou depois do outro, eles nascem juntos, agem juntos, padecem juntos, tá? Então, a virada afetiva, ela propõe esse paralelismo também. Então, por isso que a gente pode pensar que certas análises políticas que privilegiam o corpo ou que privilegiam a mente são análises, digamos, limitadas, entre muitas aspas, limitadas. Limitadas porque elas decidem se limitar a uma ótica, digamos, de apenas, digamos, uma espécie de uma dessas expressões. Então, por exemplo, a gente encontra análises políticas do corpo, como a anatomopolítica do Foucault. A gente vai encontrar também análises políticas da mente, no caso da psicopolítica do Byung-Chul Han. Então, isso que eu estou propondo como afetopolítica, né, para a gente começar, a afetopolítica ela não vai privilegiar nem a mente nem o corpo, mas ela é essa análise política dos afetos no plano de imanência. E por que que a afetopolítica ela vai não privilegiar nem o corpo nem a mente, mas sim o afeto? Porque o afeto ele expressa essa correspondência entre a mente e o corpo. Eu trouxe aqui uma citação da filósofa francesa Chantal Jacquet, onde ela apresenta que na correspondência entre a mente e o corpo, nesse paralelismo, essa correspondência se expressa e se manifesta no afeto. Porque para o Spinoza, como a gente sabe, né, o afeto ocorre tanto na mente quanto no corpo. E aí o Michael Hort, ele revela, né, que o Spinoza, ele é o filósofo que mais
avançou no estudo da teoria dos afetos e que é direto ou indiretamente a fonte da maioria dos trabalhos contemporâneos nesse campo, tá? Ou seja, o Spinoza é uma grande referência para a virada afetiva. E aí, para a gente começar, né, começar a discutir o afeto, né, queria que a gente começasse entendendo o que é o afeto, né? Eu trouxe a definição do Spinoza de afeto. O Spinoza define o afeto da seguinte maneira: por afeto compreendo as afecções do corpo pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Então, o afeto ele propõe essa variação, uma variação que pode aumentar ou diminuir a potência de agir do corpo, mas, simultaneamente e paralelamente ao corpo, o afeto é, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções que ocorrem na mente. Então, para o Spinoza, o afeto ele é simultaneamente, paralelamente, uma afecção no corpo, uma modificação corporal, e ela é simultaneamente, paralelamente, a ideia dessa afecção do corpo na mente. A mente para o Spinoza é isso, é a consciência daquilo que acontece no corpo. Tá? Então, o afeto, ele percorre, ele atravessa mente e corpo de uma vez só. É uma flecha que atravessa os dois. Por isso que na afetopolítica, quando ela privilegia o afeto, ela leva em consideração o corpo e a mente. Entendem? Então, não é que as pesquisas que se dedicam puramente ao corpo ou puramente à mente devem ser abandonadas. Não é isso. A afetopolítica, ela traz, como o Michael Hort coloca, ela abre novas possibilidades, tá? Ela multiplica possibilidades de pesquisa e que os afetos não podem mais ser ignorados nas pesquisas acadêmicas, universitárias, éticas, estéticas, clínicas, políticas, ok? Então, o Spinoza, na teoria dos afetos dele, ele vai falar que existem três afetos primários, que é o desejo, é o primeiro afeto primário, a alegria, o segundo, e o terceiro, a tristeza. A partir desses três afetos primários, é onde vai sair todos os outros, tá? Todos os outros afetos, que o Spinoza vai chamar de afetos derivados, eles são derivados dos três afetos primários, tá? Ou seja, são modificações desses afetos primários, combinações desses afetos, vão produzir todos os outros. Na parte 3 da ética, o Spinoza apresenta quase 50 afetos. Ou seja, desses três afetos primários, que é o desejo, a alegria e a tristeza, vão se derivar quase 50 afetos derivados. A gente pode comparar isso com a teoria das cores, né? Para quem estudou a teoria das cores, a gente tem as cores primárias, né? Que é o azul, o amarelo e o vermelho, e a partir dessas três cores nascem todas as outras, cores secundárias, terciárias, quarteárias. É nesse sentido, tá? Então, desses três afetos primários vão nascer todos os outros. E aí, desses três afetos primários, né, a desejo, alegria e tristeza, eu queria que a gente chamasse atenção para a tristeza. E aí eu trouxe a definição do Spinoza de tristeza. A tristeza, para o Spinoza, é a passagem do homem de uma perfeição maior para uma perfeição menor. Ou seja, a tristeza, ela despotencializa. É aquela que diminui o conato, diminui o nosso esforço de perseverar na existência. Ou seja, a tristeza, ela é sempre uma impotência. E aí, como a tristeza ela é essa despotencialização da potência de agir do corpo e de pensar da mente, a partir disso o Deleuze ele vai pensar o que a gente pode chamar de um governo da tristeza. E aí o Deleuze ele faz um diagnóstico do presente, citando o Deleuze junto com a Parné no Diálogos. Vivemos em um mundo desagradável, onde não apenas as pessoas, mas os poderes estabelecidos têm interesse em nos comunicar afetos tristes. A tristeza, os afetos tristes, são todos aqueles que diminuem nossa potência de agir. E os poderes estabelecidos têm necessidade de nossas tristezas para fazer de nós escravos. O tirano, o padre, os tomadores de alma têm necessidade de nos persuadir que a vida é dura e pesada. Os poderes têm menos necessidade de nos reprimir do que de nos angustiar, ou como diz Guerrilhot, de administrar e organizar nossos pequenos terrores íntimos. Então, o Deleuze aponta que o poder ele vai ter menos necessidade de nos reprimir, ou seja, um tipo de poder negativo que quer o tempo inteiro nos coibir ou nos proibir, por mais que ele exista. Esse tipo de poder existe, mas o que ele está apontando é que existe também uma outra modalidade de poder, que é esse poder positivo, que vai produzir subjetividades, produzir desejo e vai produzir tristeza.
o poder ele precisa produzir tristeza. E aí o Deleuze aponta, né, que os poderes estabelecidos têm necessidade das nossas tristezas. O tirano, ele tem necessidade da nossa tristeza. O padre tem necessidade da nossa tristeza. Eles produzem tristeza e, como o Deleuze compara, né, o tirano e o padre a um vampiro. A um vampiro, um sanguessuga que está o tempo inteiro se alimentando das nossas tristezas. E aí, a partir disso, o Deleuze vai fazer uma distinção que é fundamental para a gente compreender essa primeira parte da fala de afetopolítica, que o Deleuze vai fazer uma distinção entre poder e potência. E aí eu cito o Deleuze no abecedário. A confusão entre poder e potência é arrasadora, porque o poder, ele separa as pessoas que lhe estão submissas, separando-as do que elas podem fazer. O poder é sempre um obstáculo diante da efetuação das potências. Eu diria que todo poder é triste, mesmo se aqueles que o detêm se alegram em tê-lo. Mas é uma alegria triste. Sim, existem alegrias tristes, mas a alegria é uma efetuação das potências. Eu repito, não conheço nenhuma potência má. Então, o Deleuze aqui, ele faz uma distinção conceitual entre poder e potência. E aí vamos entender o que é essa distinção, né? Potência vem do latim potentia, e poder vem do latim potestas. Qual é a distinção entre potência e poder? A distinção é essa. A potência, para o Deleuze, ela é uma alegria. Por que ela é uma alegria? Porque ela é uma efetuação da potência, tá? Então, a potência enquanto uma alegria porque eu realizo a minha própria potência singular, certo? Já o poder, ao contrário da potência, ele é uma tristeza, porque ele impede de eu realizar a minha potência. Então, o poder, a gente pode colocar que são forças externas a mim e que me vão me determinar a pensar, sentir, querer e desejar contra a minha própria potência, certo? Então, a gente pode colocar que a potência, ela é uma realização da minha própria potência, enquanto o poder, ele vai ser a imagem que eu gostaria de apresentar para vocês, como uma espécie de exemplo, é como se o poder ele fosse um muro, ele fosse esse obstáculo, ele fosse esse grande muro que vai nos impedir de realizarmos a nossa potência. E, ao mesmo tempo, o poder, ele sequestra a nossa potência, ele rouba a nossa potência, ele se alimenta da nossa potência. E, por isso, ele nos separa de nós mesmos. Essa imagem é muito bonita. O poder, ele nos separa de nós mesmos, ou seja, ele separa o que nós somos do que a gente pode. Ele faz essa separação. Já a potência, como o Spinoza coloca, né, ela já é a efetuação da minha potência, daquilo que eu posso, onde a distância entre o que eu sou e o que eu posso é quase mínima, certo? Então, essa distinção entre potência e poder que o Deleuze distingue. Então, é curioso como o Deleuze ele vai associar a potência à alegria e o poder à tristeza. Então, ele vai associar a tristeza ao poder. A tristeza, como a gente sabe, ela remete a um afeto, e o poder à política. Então, né, já está aí essa afetopolítica, tanto no Deleuze como no Spinoza. Essa análise dos afetos no campo de imanência, certo? E aí o Deleuze coloca, né, que o tirano é aquele que tem necessidade, acima de tudo, da tristeza de seus súditos, como a gente tem vivido, né, com esse tirano no poder, e que ao tempo inteiro ele necessita das nossas tristezas, porque, como o Deleuze fala, da tristeza vai nascer o quê? Da tristeza vai nascer a servidão, da tristeza vai nascer a superstição, da tristeza vai nascer o medo, da tristeza vai nascer todas essas paixões tristes. Então a gente se pergunta no início dessa fala, o que é que nasce da tristeza? O que é que a partir da tristeza vai nascer? O que é que a tristeza vai produzir? Vamos colocar a tristeza como gênese. Se a gente coloca ela como gênese, o que é que ela produz? Então eu proponho agora uma genética da tristeza para a gente compreender o que é que a tristeza enquanto gênese produz. E aí eu passo ao Spinoza, né? O Spinoza, ele vai falar que da tristeza vai nascer essas paixões tristes, como o medo, o ódio, o desespero, a aversão, né? A indignação,
o desprezo. Então, por exemplo, são tipos de paixões tristes, que são afetos derivados, que a gente consegue perceber no nosso campo social. São afetos que estão, né, nos atravessando, principalmente por conta, né, que a gente vive, né, esse tirano no poder que é o tempo inteiro a nossa tristeza. E enquanto a tristeza reinar, produzem essas paixões tristes. Aqui é uma lista pequena. Na ética, como eu falei, o Spinoza ele vai desenvolvendo quase 50 tipos de afetos. São muitos afetos. Aqui eu fiz um pequeno recorte, né, para trazer. Mas quem quiser se interessar mais pode olhar lá na ética os outros afetos, as outras paixões tristes, as paixões alegres, etc. E aí o Spinoza, na sua ética, quando ele se refere ao desejo, no latim, ele utiliza duas palavras para se referir a desejo. Ele vai utilizar a palavra cupiditas e desiderum. E aí tem uma distinção muito grande entre o desejo enquanto cupiditas e o desejo enquanto desiderum. Porque para o Spinoza, cupiditas, que é de fato o desejo alegre, é esse desejo que ele é afetado de alegria, é aquele desejo que deseja algo que é da sua própria potência e se realiza em si mesmo, é um desejo produtivo. Tá? Então a gente pode fazer uma figura de linguagem do Cupiditas como uma flecha, a flecha do Cupido, a flecha de Eros, que acerta o objeto. E esse objeto, ele é desejado não porque o objeto é bom em si mesmo. O objeto é bom porque eu desejo, porque ele se compõe com a minha própria potência. Então, o desejo quanto cupiditas é um desejo alegre. Mas o Spinoza ele fala que se o desejo ele é entristecido, ele se torna desiderum. O desejo desiderum é esse desejo triste, é um desejo entristecido, o desejo enquanto falta. Algumas das traduções que colocam, que vão traduzir, né, o desidero para o português, vão traduzir o desidero como se fosse uma espécie de desejo frustrado, ou uma carência, uma falta, me falta alguma coisa. E a imagem do desidero, né, que sidero vem de astros, é essa figura que olha para os astros, contempla os astros, mas não os toca. É apenas uma contemplação e uma busca desses astros, ao mesmo tempo um gozo impossível, porque você nunca vai tocar nos astros. Tá? Então, é um tipo de desejo triste. Então, a gente tem esses dois tipos de desejo operando, tá? E o desejo, ele varia entre cupiditas e desiderum. E aí, aqui eu queria perguntar, né? Para a gente começar a entender como, por exemplo, a esquizoanálise ela vai se fundamentar muito mais no desejo cupiditas do que no desiderum. Então, uma das críticas da esquizoanálise à psicanálise é porque a psicanálise ela parte do pressuposto que o desejo ele é desiderum. Tanto que, se você for pegar, o termo utilizado é sempre desiderum. Coloca-se sempre que a gênese da palavra desejo está em desiderum. E Deleuze-Guattari vão fazer uma fundamentação spinozana e não hegeliana platônica. Então, isso muda completamente. Porque, enquanto a esquizoanálise ela vai pensar o desejo enquanto produção, enquanto cupiditas, e ela vai linkar esse desejo com a política, com o campo imanente dos sócios, a psicanálise remete sempre esse desiderum ao Édipo. Há sempre uma redução. Não é que o Édipo não existe ou que ele não opera, mas ele não é por essência. O desejo não é por essência falta o desiderum. Ele é tornado desiderum por conta da tristeza. Então, remetendo, né, o que é que a tristeza produz? Ela produz desiderum. Então, é o que eu queria perguntar, né? O que é que nasce desse desejo triste? O que é que esse desejo triste, como o desiderum, vai produzir? Né? E vamos fazer essa genética, né, do desejo triste. Bem, quando o desejo está entristecido e se torna desidério, se torna faltoso, ele vai se maquinar com o capitalismo, com o fascismo, com o neoliberalismo. Se me falta, eu compro, então eu consumo, eu me torno um consumidor. Me falta, eu vou comprar. E o capitalismo, ele precisa produzir tristeza em mim, porque a tristeza vai produzir desidério, o desidério produz falta, então eu consumo. É esse o movimento. Então, o capitalismo é essa máquina que produz frustração em nós, ao mesmo tempo vende o nosso gozo em torno do nome de felicidade, né? Então, o desidério, ele vai se tornar também, vai dar no desejo fascista, porque Deleuze-Guattari vão falar que o desejo fascista é um desejo triste, porque é um desejo que deseja algo contra si próprio. A definição que eles vão dar de fascismo, né? O fascismo é justamente aquilo que quando a gente deseja o próprio poder. O fascismo é esse fascínio pelo poder. É quando a gente combate pela nossa servidão como se tratasse da nossa salvação.
Então, é esse tipo de desejo que deseja algo externo à nossa potência e que vai se realizar numa potência que não é a nossa potência singular, é sempre uma potência transcendente. E, obviamente, com o neoliberalismo desse desejo de servidão, né? Como a gente sabe, o neoliberalismo, ele desloca a lógica do capital para a vida, ele pega essa lógica do capital e desloca para a nossa vida e afeta nossos modos de sentir, perceber, lembrar, imaginar e criar. E os valores neoliberais, que são os valores da empresa, começam a se tornar valores da nossa vida, como, por exemplo, produtividade. A gente começa a valorizar isso. A gente começa a querer valorizar a produtividade, o ranqueamento, a velocidade, a cronometragem, a eficiência, a visibilidade, a singularidade, a competitividade, o network, a individualidade. A gente valoriza isso. E a questão é, por que que a gente deseja esses valores? A gente deseja esses valores porque o nosso desejo está entristecido. Ele está entristecido. E ele se torna desidério, se torna faltoso. Por que que a gente sente prazer com esses valores? E o que que nos faz desejar esses valores? Como o nosso desejo foi raptado. Então a gente está desejando esses valores, a gente deseja essa forma de vida imposta, né? Existem pessoas que sentem tesão nessa forma de vida, tesão nesses valores, e esses valores têm produzido afetos neoliberais, que são afetos próprios do século XXI mesmo, assim, da nossa contemporaneidade. Além da tristeza, que é o afeto primário, né, nasce o medo, a insegurança, uma epidemia de ansiedade, um cansaço pelo imperativo da ação, pelo imperativo dessa liberdade, esse livre-arbítrio, né, maquiado de liberdade, uma apatia, uma desatenção, esquecimento, saudosismo, anestesia. Tudo isso são afetos neoliberais que têm surgido no campo social. Esses afetos, eles têm nos atravessado, a mim e todo mundo que está aqui assistindo, com certeza. Então, eu trouxe um trabalho do Caio Prado, que estava mediando a mesa mais cedo, da tarde. Nesse trabalho se chama Como Tornar-se Descomprimido? É uma pergunta. Como tornar-se descomprimido? Diante desse mar de afetos neoliberais que a gente se encontra, parece que a única saída é a gente se afogando nos comprimidos, se afogando nos fármacos. E esse trabalho, né, que coloca esse rosto que é quase que engolido por esses fármacos, Caio lança a pergunta: como tornar-se descomprimido? Ou seja, como a gente entra num devir que foge dessa forma de vida hegemônica imposta a todo mundo e que é doentio, que nos adoece. O neoliberalismo nos adoece. Esse desejo, enquanto desidero, que é esse desejo triste, ele nos adoece, ele nos mata. Então, como tornar-se descomprimido? É uma questão, é uma pergunta, né? Aí eu trouxe uma citação da Sully Ronick, na Memória do Corpo Contamina o Museu, onde ela vai fazer uma distinção entre macropolítica e micropolítica. E aí eu cito: do lado da macropolítica, estamos diante das tensões dos conflitos no plano da cartografia do real, visível e visível, plano de estratificações que delimitam sujeitos, objetos e suas representações. E aí eu paro aqui um pouquinho só para explicar. Ela vai colocar como a macropolítica, ela produz uma determinada cartografia vigente e ela também vai produzir certos planos de estratificações, extratos e bloqueios, ou seja, poderes que nos tornam impotentes, e também essa macropolítica ela vai produzir a cartografia do que vai ser visível e do que vai ser visível. Logo, quando você impõe o que é visível e o que é visível, você produz simultaneamente o que é invisível e o que é indizível. Por isso a necessidade também da micropolítica, para que ela possa deformar essas formações, desestratificar essas estratificações. Então ela coloca de um lado a macropolítica e aí continua a citação, né? Do lado da micropolítica, estamos diante das tensões entre esse plano e o que já se anuncia no diagrama do real sensível, invisível e indizível, o plano dos fluxos, das intensidades, das sensações e dos devires. O primeiro tipo de tensão é acessado sobretudo pela percepção e o segundo pela sensação. E aí a Soli, ela também coloca, ela vai falar o seguinte, que a percepção com 5 sentidos é uma maneira que a gente tem de agarrar o mundo e agarrar o que é visível e o que é visível. Só que essa percepção, ela é sempre uma percepção de um sujeito, tá? É uma percepção de um eu. É um eu que percebe o visível e o visível.
E ela vai se contrapor à percepção, à sensação, porque a sensação, ela desmorona o sujeito, a sensação, ela deforma esse eu, e ela consegue acessar o invisível e o indizível. E aí eu trouxe um trabalho da Lígia Clark, que é um trabalho que a Sueli Runic trabalhou amplamente com a Lígia Clark. Nesse trabalho, a Lígia Clark se chama Estruturação do Self, onde a Lígia Clark, já no final da vida dela, ela já não se reconhecia mais como artista, mas sim enquanto uma clínica, enquanto uma terapeuta. Ela chamava os seus partilhantes, as pessoas mesmo, de pacientes. Então, ela recebia as pessoas no seu apartamento e ela produzia esses objetos relacionais, esses objetos que são disparadores, e ela tentava, de alguma maneira, despertar esses traumas que o corpo carrega. Porque a Sueli Ronick, ela fala que o corpo, ele carrega certos traumas corporais que são justamente as castrações das potências do corpo. Ou seja, a potência do corpo de intuição, a potência do corpo de sentir o invisível e o indizível. Todas essas potências corporais, elas são castradas pela macropolítica. Elas são justamente estratificadas, elas são bloqueadas, a ideia do poder enquanto bloqueio, né? Então, o que a Lígia Clark propõe? Ela propõe retirar esses traumas do corpo. Ela propõe desestratificar os estratos do corpo, liberando as forças vitais que estão aprisionadas nesse corpo. Então, é um trabalho muito potente. A Lígia, ela passou vários anos da vida dela, né, fazendo várias experimentações. Vocês depois podem dar uma olhada nos documentários da Ronick. E aí o Deleuze e Guattari vão falar o seguinte, que a sensação, né, essa sensação que a arte nos propõe, que ela é feita de perceptos e afectos, não são percepções e afecções, são perceptos e afectos. E o que é que os perceptos e afectos fazem? Eles desterritorializam o sistema da opinião que reunia as percepções e afecções dominantes no meio natural, histórico e social. Ou seja, toda a formação histórica precisa produzir as percepções e as afecções da sua população. Ou seja, nós possuímos percepções e afecções habituais, hegemônicas, dominantes. E a arte, ela tem essa potência de desfazer isso, ou seja, propondo afectos e perceptos. Então, para Deleuze e Guattari, as afecções não são afetos e as percepções não são perceptos. É diferente. Afecções e percepções são sempre maneiras de sentir e de perceber o mundo hegemônicas, ou seja, presas às macropolíticas. Já o afeto e o percepto, eles surgem dessa recusa, dessa fuga. Deleuze e Guattari vão definir o afeto como devires não humanos do indivíduo. O afeto, ele é uma produção de devir, que arrasta a gente para longe do padrão dominante. E o percepto, eles são paisagens não humanas da natureza, onde a gente consegue se compor com forças do mineral, forças vegetais, forças não humanas para produzir novidades. Então, para Deleuze e Guattari, o devir, ele é, em resumo, né, por conta do tempo, o devir, ele é essa fuga do padrão hegemônico. Então, o devir é você se compor com forças outras, por exemplo, as forças da mulher, as forças do animal, as forças da molécula, forças, etc., que deformem uma forma. O devir, ele é uma deformação de uma forma hegemônica, certo? É sempre nesse sentido. Por isso que até o ser mulher precisa devir mulher. O ser mulher entra em devir mulher e deforma o ser mulher. Da mesma maneira como todos esses seres que são impostos, esses seres enquanto formas fixas, impostas, o devir, ele deforma e produz algo novo. Ele é esse processo que arrasta a gente para fora do padrão dominante. Então, o Deleuze vai falar que o artista, ele é um sintomatologista, ele é esse analista dos sintomas, ele é um analista do mundo. E aí eu cito o Deleuze. O artista é um sintomatologista. É nesse sentido que os personagens de Shakespeare dizem: como vai o mundo? Com as implicações políticas e psiquiátricas que uma questão como essa comporta. O nazismo, ele é uma doença recente na Terra. O que faz os americanos no Vietnã também é uma doença na Terra. É o outro polo do delírio. É possível tratar o mundo como um sintoma e nele buscar os signos de doença, os signos de vida, de cura ou de saúde. E uma reação violenta é talvez a grande saúde que chega. Essa reação violenta, né, a gente precisa às vezes dessa violência para se deslocar do nosso estupor comum. E a arte,
ela faz isso? Ela tem essa potência de nos violentar para a gente fazer um deslocamento e experimentar novidades. Então, né, essa reação violenta, né? Então, o Nietzsche, ele considerava o filósofo como um médico da civilização. E Henry Miller foi diagnosticador prodigioso. O artista, em geral, deve tratar o mundo como um sintoma e construir sua obra não como um terapeuta, mas, em todo caso, como um clínico. Não se fica fora dos sintomas, mas se faz com eles uma obra, que ora contribui para a sua precipitação, ora para a sua transformação. E aí eu trouxe aqui esses afetos neoliberais, que a gente pensar como sintomas que têm surgido na contemporaneidade. E aí eu queria aqui tratar dois, que é a apatia e a anestesia, que eu acho que são afetos principalmente nos últimos dias, têm se tornado, né, nos últimos meses, assim, realmente gritantes. E a apatia, ela vem do grego patos, né, uma negação do patos. A apatia é um ápatos, é uma negação da paixão, uma negação do afeto, da emoção. E a anestesia, ela é anestesis, ou seja, é uma negação do sensível, uma negação da sensação, uma negação do sentir, do ato de sentir. A gente tem perdido isso, né? A gente tem perdido cada vez mais essa possibilidade de sentir. E aí eu trouxe um trabalho de um fotógrafo que se chama Andrzej Guski, que ele fotografa, né, esse sublime capitalista de infinitas coisas. Ele fotografa coisas em grande quantidade. As fotografias dele são sempre dessas coisas extremamente numéricas, essa extrapolação. E aí o Safatli, ele vai fazer uma reflexão em cima do trabalho do Guski, falando que o Guski, ele fotografa o sublime capitalista. Porque, para quem não conhece o conceito de sublime, que é um conceito criado pelo Kant na estética moderna, o sublime, ele deveria ser uma força violenta que nos tira do nosso lugar comum. O sublime é essa força que nos desloca. Só que a gente está tão, atualmente, né, a gente está tão, digamos, domesticado por um uso excessivo de imagens, por um uso excessivo de informações, que o sublime não nos afeta mais. É quase como se o sublime, ele tivesse hoje quase que impossível de nos deslocar. Então, essa sensação de deslocamento, ela cria uma crise do afeto, em que o sublime se torna, né, ele se torna completamente capturado pelo sistema capitalista, assim, domesticado. E aí, outro trabalho que eu trouxe, que é o trabalho da Marilá Dardot, é um trabalho que se chama Diário. Nesse trabalho, a Marilá é um vídeo longo, de quase 3 horas de duração, mas é um vídeo onde a Marilá, nesse mesmo plano, todos os dias, nesse mesmo horário, ela acordava e ela desenhava com água uma notícia do dia. E aí ela todo dia ela vai lá, ela desenha, ela pinta, né, desenha com água nessa notícia, nesse muro cinza, e logo essa notícia ela é esquecida. Ela desaparece. Ela vai escrevendo várias notícias, né? 12 mortos no atentado à revista Charlie Hebdo. A atenção voltou às ruas do Brasil. Mais um professor é morto em Acapulco. Ela vai escrevendo essas notícias com água, mas as notícias elas se esvaenecem, elas desaparecem. Do mesmo jeito como a gente está tão consumido, né? Com tanta notícia, a gente acorda e só lê e se encontra com tanta imagem, as coisas só nos atravessam, a gente vai esquecendo. A gente já esqueceu as tragédias do ano passado, a gente não consegue mais lembrar, a gente está numa crise também do esquecimento, da memória. Então ela fala de uma espécie de que cada vez mais a gente vai se tornando também apático com as notícias. E aí eu trouxe uma reflexão do livro Diante da Dor dos Outros, da filósofa Susan Sontag, onde a Sontag ela vai analisar como essas imagens de dor e de guerra são hoje apresentadas diariamente pelos meios de comunicação, e o que elas provocam exatamente? Será que elas teriam perdido o poder de nos chocar? Estamos insensibilizados pelo bombardeamento de imagens? Então, nesse livro da Susan Sontag, ela vai tentar entender e estudar por que essas imagens de dor e de guerra elas não nos chocam mais. Ou seja, cada vez mais a gente está se tornando apático, a gente está se tornando anestesiado, a gente não sente. Isso é um problema afetivo. Isso é um problema afetopolítico, porque a política precisa produzir esse tipo de afecção para não sentir mais isso. Tá? Anestesiada, apática. Então a gente tem esse trabalho lá criticando isso, né? Essas notícias que a gente vai só consumindo e esquecendo, consome e esquece, e não se afeta. Então a gente tem, por exemplo, um país
em que a gente bate recorde de morte. 2.841 pessoas morreram em 24 horas no Brasil, e são notícias que quase não nos afetam mais. A gente acorda, lê o número de mortos e segue. Não provoca mais raiva, não provoca mais aquela raiva potente, como diria Audre Lorde, o uso da raiva. A gente não se sensibiliza mais, a gente está cada vez mais com a nossa afetividade atrofiada. E isso é um projeto político. É um projeto afeto-político transformar uma população inteira apática e anestesiada. É uma questão de afeto. Então, eu trouxe o trabalho do Victor Cavalcante, que se chama Permitir o Afeto, de 2020, que ele fez durante a pandemia. E esse trabalho ele coloca uma bandeira, os trabalhos de bandeira geralmente são reivindicações urgentes, e ele reivindica permitir o afeto. Ele reivindica permitir sermos afetados. E isso talvez é o que mais nos falta, esse respiro. E ele coloca essa bandeira, né, diante desse céu azul, desse grande infinito, e ao mesmo tempo essa bandeira ela é completamente deformada pelo vento. O vento ele deforma essa bandeira e deixa ela tira essa bandeira desse local do fixo, desse local do duro e deixa ela plástica. Eu acho que o que nos falta é permitir esse afeto, seja do vento, seja do fogo, seja de tudo, sermos afetados e nos deformarmos, para a gente poder devir outras coisas. E aí, eu já estou passando um pouco do tempo, eu já vou concluir. Eu ia passar dois filmes para a gente assistir, mas não vai dar tempo. O primeiro filme é da Agnès Varda, que se chama Um Minuto para uma Imagem, onde a Varda, em 1983, ela propõe à TV francesa, que durante um ano ela passaria um minuto, ela passaria uma imagem por um minuto. Ou seja, todo dia a Agnès Varda na TV, que é esse grande, né, difusor de informações que nos anestesia, ela propõe uma pausa e ela, gente, durante um minuto eu quero prestar uma imagem para vocês. E aí, uma vez por dia, ela prestava uma imagem durante um minuto e ela pedia que a gente parasse por um minuto para olhar a imagem, que é quase impossível hoje, né? Porque com a lógica do Instagram, quanto tempo a gente dedica diante de uma imagem? Quanto tempo a gente se dedica para sermos afetados? A gente só quer passar um segundo diante da imagem. Como é que a gente tem vivido a experiência do museu, né? É a experiência fast food, vai só e não experimenta. E a Badala pede um minuto nosso para uma imagem. Algo semelhante também é feito pelo Godard, 10 anos depois, no filme Je vous salue Sarajevo, onde o Godard ele pega uma fotografia de guerra e ele nos põe para olhar os detalhes durante um minuto, tá? Não vai dar para mostrar, mas vocês podem pesquisar na internet para vocês verem. Mas eu queria finalizar agora falando um pouco dessa exposição que se chama Levantes, que foi curada pelo filósofo francês Georges Duberman. E o Jorge Dilma vai pensar essa exposição levantes, né? Esses levantes são esses gestos de resistência, são esses gestos de rebelião e de recusa. E ele parte desse conceito curatorial do trabalho do Francisco de Goya, que é esse ilustrador, que ele faz essas duas fotografias em tempo, essas duas ilustrações em períodos distintos. Na primeira, a gente vê uma pessoa, né, carregando esse peso sobre as costas, né, isso que pesa e que o nosso corpo ele fica, né, nessa posição de curvar-se, né, quase nessa posição própria, né, de alguém que diz sim, Senhor, e que fala e que diz não à vida. E aí, 10 anos depois, o Francisco ele pinta algo semelhante, né, ele desenha algo semelhante, dessa pessoa não mais com esse peso, mas levantando, esse gesto de levantar as mãos, assim, esse gesto de recusa desse peso que é imposto a todos os corpos. E aí, a partir disso, de Dilma vai pensar esses levantes, esses pequenos gestos de recusa. E aí o Didi Uberman ele vai apostar nas imagens e nas imagens da arte, porque segundo ele, a arte ela tem uma capacidade de ativar em nós desejos políticos. Um desejo não mais fascista, um desejo não mais entristecido, mas um desejo que nos leve à ação política. Então ele fala aqui da relação da arte, né, dessa imaginação política, da imagem à ação. Como as imagens elas podem nos afetar com um novo desejo que nos leve à ação política. E aí eu queria concluir a minha fala com esse trabalho do Tsubasa Kato, e aí depois a gente abre para conversar. Eu vou exibir o vídeo e encerro.
ver se o vídeo tá indo. Oi? Fille présente. Photographie, photographie. Não, esse vídeo. Cette image, je la connais. Elle fait partie des archives de l'armée dont le photographe a gardé les négatifs pendant 20 ans dans un tiroir. C'était la guerre d'Algérie et il faisait son service militaire. Cette femme était obligée, elle, de poser pour lui, comme tous les gens du village à qui on faisait des photographies pour la carte d'identité obligatoire. Donc lui, il était en service commandé, et elle a même été obligée de retirer son voile, d'enlever son voile. Cette double contrainte, cette violence faite à chacun, elle se voit. Elle se voit surtout par l'incroyable force avec laquelle cette femme refuse. Et si le désordre de ses cheveux donne l'impression d'une douleur, d'un émoi, d'un trouble, la rigidité de son visage avec ce pli amer de la bouche et l'incroyable violence de son regard, tout cela dit non. On peut commander cette femme, on ne peut pas la soumettre. Je suis très frappée par le visage de cette femme. Et par le travail du photographe qui, en faisant son sale travail de militaire, est allé quand même au plus loin de la compréhension qu'il avait de ce qui se passait. One, two, three. One, two,
Zero.